Oi, hoje a nossa história começa de uma maneira bem diferente. Nós encontramos a Azulínia, que vocês já conhecem. A Azulínia estava dando uma bronca aqui nesse coelho branco, prendendo ele aqui nesse ninho. E o coelhinho está aqui muito chateado. Ele está falando: eu quero sair, não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Mas a Azulina não quer deixar de jeito nenhum. A Azulina está falando: não, 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 você não pode ir embora, você tem que ficar. E a discussão estava já indo longe quando chegou o nosso já conhecido amigo, o nosso amigo Capitão Juca Pirata. E vocês sabem que ele é um sujeito de muito bom senso, uma pessoa muito cordata. Então ele chega e vê aquela situação, aquele coelho naquele ninho estranho, e fala com a Azulínia: Azulínia, o que você está fazendo? Por que você está aí segurando esse coitado desse coelho nesse ninho? Ora, capitão, eu quero que ele bote um ovo da Páscoa para mim. Como? Coelhos não põem ovos, você não sabe disso? Aí o coelho se levanta e fala: é verdade, é verdade. Eu já falei para ela várias vezes, ela que põe ovos, são as aves que põem ovos. Eu sou um coelho, coelho não põe ovos, eu sou um mamífero. Mas ela fica insistindo, já brigou comigo e me ameaçou de bicar. Ora, Azulínia, disse o capitão. Não, Azulina, você não pode fazer isso. Vamos conversar. Coitado do coelho, coelhos não põem ovos. Como não? Eu sempre ouvi dizer que é o coelho da Páscoa que põe ovo, currupaco, não é verdade? Currupaco, paco. Eu quero um ovo de Páscoa e esse coelho vai botar. Não, 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 isso não é possível. A Páscoa não tem nada a ver com coelho, nem com ovos, e coelhos não põem ovos. Isso é uma coisa que as pessoas criaram. Aí a Zulínia ficou curiosa. Mas então o que significa isso? E estava chegando por lá também umas outras pessoas, perguntaram a mesma coisa. Olha, Capitão Juca Pirata, eu também gostaria de saber o que é a Páscoa. Vinha vindo também um dos nossos amigos, o Pedro. O Pedro falou: eu também quero saber, me conte o que é isso de Páscoa, né? Porque todo mundo fala que Páscoa é época de dar ovos. Ora, não, não, não é não. Mas eu vou chamar uma pessoa que tem muito mais capacidade, disse o capitão Juca Pirata. Vou chamar alguém que sabe realmente o que é a Páscoa. Vou chamar um amigo nosso que se chama São Lucas. São Lucas? Quem é São Lucas? São Lucas foi um dos escritores do Evangelho. Vocês nunca ouviram falar nos Evangelhos? Os Evangelhos estão descritos num livro que se chama Bíblia Sagrada. E faz parte, os Evangelhos são o livro chamado Novo Testamento. Nesse livro conta a história de Jesus. Jesus é aquela pessoa maravilhosa que criou, que deu origem ao nosso mundo, organizou a nossa vida aqui na Terra. Não é mesmo, São Lucas? Perguntou Capitão Juca Pirata. Falou: sim, é verdade. Vou explicar algumas coisas. O São Lucas então começa a narrar que Jesus é o nosso Salvador. Ele é filho de Deus e ele que organizou o nosso mundo. Ele que criou, ele que formatou, construiu o nosso mundo. Jesus é uma pessoa maravilhosa. E vejam essa figura aqui de Jesus. É uma figura simbólica, mas é uma figura bonita de Jesus. Vejam só como Jesus era uma pessoa bonita. E Jesus era muito bom, ele ajudava todo mundo. Acontece, disse o São Lucas, acontece, meus amigos, que os homens eram muito maus. E apesar de Jesus ter ajudado a todos, chegou um dia que os homens maus acabaram por matá-lo. Ele morreu na cruz.
mas ele morreu na cruz pedindo a Deus que nos perdoasse e que nos salvasse desse nosso crime horrível, porque ele disse que nós não sabíamos o que fazíamos. Ele morreu na sexta-feira. E o que aconteceu quando chegou no domingo? Terceiro dia, Jesus voltou. Ele ressuscitou, voltou dos mortos. E durante 40 dias, Jesus foi visto entre nós. As pessoas conversavam com Jesus, ele explicava o que tinha acontecido e mostrou que a vida continua depois da morte. Então Jesus venceu a morte. Vejam só que interessante, está escrito aqui nesse livro que é para nós entendermos as palavras da Bíblia. Está dito o que é Páscoa. Vou explicar o que é Páscoa. Páscoa é a principal festa do judaísmo, que comemora a maravilhosa libertação dos hebreus do Egito pela passagem do Mar Vermelho. Então, para os hebreus, a Páscoa era uma libertação, quando eles deixaram a escravidão no Egito. Para os cristãos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, como nós vimos, como Jesus voltou da morte no terceiro dia. Então nós comemoramos a Páscoa por significar ressurgir. Vejam só, após o dia 14 de Nissan, data da Páscoa judaica, é a memória do sacrifício de Jesus na cruz, a nova vítima pascal, e de sua vitória sobre a morte. Então nós explicamos que Jesus ressurgiu, ressuscitou, por isso se comemora a Páscoa. Então, Azulina, não tem que falar em ovo de Páscoa. Nós comemos ovos de Páscoa, ovos de chocolate, porque ele é um símbolo, porque do ovo vem a vida também, é um símbolo. Mas não é o ovo que significa que Jesus voltou. A volta de Jesus é porque ele saiu, depois de morto, ele saiu da morte, ele voltou para a vida e continuou pregando e nos ensinando o amor que nós devemos ter pelas pessoas. Por isso, os coelhos não botam ovos, Azulinha. Não pense nisso. O ovo é feito de chocolate e é um símbolo, apenas um símbolo. Deixe o nosso amiguinho ir embora, que ele nunca vai pôr ovo nenhum. Ai, muito obrigado, São Lucas, muito obrigado, obrigado, capitão. E o nosso coelho amigo foi-se embora. A Azulina não achou muita graça nisso, não, porque ela tinha vontade de comer um ovo de Páscoa, mas ficou feliz em saber o verdadeiro significado da Páscoa e agradeceu o São Lucas e o nosso amigo capitão Juca Pirata, que novamente nos trouxe uma lição maravilhosa. Então não vamos nos esquecer, Páscoa significa a volta de Jesus. Jesus venceu a morte. Isto que é importante nós lembrarmos. E neste domingo, vamos antes de tudo agradecer a Jesus por ele estar entre nós. Certo, Azulinha? Certo? Currupaco, currupaco, currupaco. Até a próxima história.